Muito boa noite. A gente foi convidado a vir aqui, primeira vez que eu estou chegando aqui com vocês. Meu nome é Sérgio, já fui apresentado e a federação procura muitos expositores para vir, mas quando eles não acham mais ninguém, aí eles me pedem para vir porque tem que atender o pedido, né? Boa noite. Tem que atender, né? Eles têm que atender para as casas manterem um convívio, né, fraterno entre a gente. E fiquei surpreso, os trabalhos da casa, o ano de fundação desta casa, né? Muito antiga, uma referência aqui em São Paulo, que conseguiu passar por todos os sabores aí desses 70 anos, né? Imaginem, tivemos recentemente essa pandemia que deu uma distanciada na gente, nós não podíamos nos reunir, e depois as coisas foram acontecendo e agora nós estamos voltando. Então, a ideia é que a gente possa continuar firmes e seguirmos mais um pouquinho adiante. O trabalho da casa, todo mundo sabe, é nos favorecer, nos fortalecer, de forma em que a gente possa encontrar forças para seguir. Muitas vezes a gente vai seguindo, vem aí os percalços da vida, as dificuldades, os atropelos, e a gente vai, escorrega, cai, levanta, e a casa justamente está aí para isso, para nos favorecer, nos ajudar para isso. Então nós fomos convidados hoje a falar um pouquinho sobre o tema fraternalmente. É um tema que eu posso dizer assim, que nos convida à tolerância, à paciência, ao entendimento. E é aquela dificuldade muito grande que nós temos muitas vezes de compreender, de se resignar, aquela dificuldade que nós temos de às vezes se colocar no lugar do outro, e muitas vezes por conta disso a gente se distancia, a gente cria problemas, dificuldades, confusões, não é? Mas o Emmanuel, muito preciso, fala pra gente que nós precisamos nos juntar, nos favorecer. Aliás, é importante a gente lembrar que a gente vive numa metrópole, né? Uma das maiores do mundo. E por que a gente vive numa metrópole, já que nós temos tantas terras no Brasil, né? Temos tantos lugares para ficar, tantos lugares para ir, e a gente escolheu ficar aqui juntos. Muitos de nós moramos no mesmo bairro, não é mesmo? Muitos de nós encontramos no dia a dia, aí, muitas vezes no comércio, no dia a dia. E isso faz com que a gente possa trocar experiências. Na verdade, nós estamos juntos por essa razão, para trocarmos experiências. Porque sozinhos a gente não desenvolve, não é? Então, obviamente, a gente vai encontrar problemas, a gente vai encontrar defeitos, dificuldades no nosso semelhante. Todo mundo já sabe que não tem ninguém que é perfeito aqui na Terra, não é mesmo? A gente é, né? Mas os outros a gente sabe que não é, né? Não é assim que a gente lida mais ou menos com isso, porque a gente sempre tem o dedinho para apontar, não é mesmo? Mas a gente sabe que nós estamos na Terra, a Terra não é um lugar de perfeição, aliás, muito pelo contrário. Todos nós que estamos aqui somos espíritos ainda em aprendizado, ainda em crescimento, e precisamos desse apoio, da fraternidade e também da ajuda dos nossos benfeitores para que a gente possa ir se direcionando e acertando os nossos pontos, seguindo e crescendo. Então, a gente vive normalmente assim, juntos em grandes metrópoles, justamente para os nossos embates espirituais. Já pensaram se nós morássemos assim? Aliás, de vez em quando a gente aspira a isso, né? No final do ano, vou viajar, vou para o sítio, vou ficar livre aqui desse trânsito, desse mundo de gente, desse barulho, dessas coisas. E a gente aspira a isso. Só que aí a gente chega lá, muito bom, primeiro dia muito bom, gostoso, segundo dia maravilhoso, terceiro dia já começa a ficar meio estranho, quarto dia começa a cansar, quinto dia a gente já sabe que é um negócio muito bom, mas que 5 dias já está quase dando. Só sei que em uma semana a gente já está pensando aqui que nós precisamos voltar para a nossa caminha, dormir no nosso travesseiro, não é? A gente já está assim nessa condição. Justamente porque nós precisamos disso, não é? Precisamos desses embates. E a sugestão do companheiro espiritual é justamente aquela no sentido de que a gente precisa olhar o nosso semelhante de uma forma um pouco melhor, né? Vamos dizer assim. E aí a gente direcionar os nossos pensamentos de uma forma maior para que a gente possa aprender, crescer, se desenvolver. Eu não sei se você já ouviu falar, mas normalmente os erros dos nossos irmãos incomodam muito a gente.
Vocês já ouviram falar que normalmente o erro que a gente enxerga no outro, já ouviram falar isso? É o erro que nós temos, é o problema que nós temos, já ouviram isso? Então, quando uma pessoa incomoda com alguma coisa, na verdade, aquela coisa que está incomodando é um problema que a gente tem, não é? Parece que serve de um espelho, assim, para mostrar para a gente como a gente é. Então, nessa hora, a gente muitas vezes, né, fica aborrecido, chateado, pensa em separar, dividir. Agora, com as redes sociais, as coisas ficaram mais tranquilas, né? Porque o pessoal é fácil, né? Tá lá na rede social, é só apertar um botãozinho, pronto, sumiu do lugar, fugiu, bloqueou, sei lá, fez um monte de coisa. É muito mais fácil, né? Do que, às vezes, morar na mesma casa e ter que ouvir a pessoa e fazer e acontecer e conviver, não é? É muito mais difícil. Imagina se tivesse um recurso assim, por exemplo, né? Ah, meu marido está me incomodando, bloqueia, ele não consegue falar com você, não consegue fazer nada, você nem olha, não consegue enxergar mais ele, já pensaram, né? Ah, a esposa está incomodando demais, bloqueia a esposa, não consegue falar, telefonar, não consegue fazer nada, não é? Aí tem que pedir para um outro, fala assim, fala para sua mãe me desbloquear lá. Olha, a mãe mandou falar que vai só desbloquear você na segunda-feira. Já pensaram se fosse assim? Ia ser um negócio interessante, né? É o que a gente faz na rede social. Porque basta alguém apertar um dedinho do nosso pé, basta alguém apertar o dedinho, qual é a nossa primeira vontade? Basta falar mal do nosso time, qual é a nossa primeira vontade? A nossa primeira vontade é sair disso aqui, porque isso aqui não tem futuro para ninguém, é uma fofocada lascada, aí começa a ver os defeitos do grupo, não é assim? Normalmente é assim, né? Porque o fulano é assim, o ciclano é assado, ele fala dos outros, mas ele mesmo olha o que ele faz, né? Aí começa a apontar, aí começa um negócio chamado maledicência de uns para com os outros. Olha que a rede social é uma maravilha por isso, né? Começa a tirar nossa máscara, porque a gente começa a conversar com a gente mesmo. Vocês já fazem isso? Já repararam? Consegue fazer isso? Conversar com você mesmo? Aí você fala assim, bom, eu acho que eu vou bloquear, porque essa pessoa, para que eu vou ficar mantendo? Aí você fala, não, mas acho que é melhor não, porque depois os outros vão falar por que eu bloqueei, eu vou ter que explicar, a gente fica conversando com a gente mesmo. É um negócio impressionante isso, né? Muito impressionante. E aí a gente vai devagarzinho compreendendo que esses embates é isso que vai nos burilando, que significa, vai nos aperfeiçoando. É o diamante que vai sendo talhado, o diamante que vai sendo colocado em condições de ser útil, de ser bonito, de ser apresentável, não é? Mas é justamente aí que está o nosso maior problema. Por quê? A gente muitas vezes não senta à mesa e conversa com o nosso orgulho e nem com a nossa humildade. Sabe assim? Bom, é o seguinte, a situação... Natal, vai chegar o Natal, aí você tem um cunhado que você não gosta de olhar nem para a cara dele, ou tem uma sogra que você há 5 anos não fala com ela, ou sei lá, tem um familiar que você não se dá bem. Mas você não senta na mesa e fala assim, conversa com orgulho, fala, será que não é muito orgulho da sua parte? Você não se acha muito soberbo? Por que você pensa que você é, né? Aí você conversa com humildade, fala, humildade, o que você acha? Tem que baixar a bola, né? Tem que ser mais humilde, tem que procurar, dá um apoio aí para mim. Quando a gente consegue se entender com esses dois aí, na mesa, a gente mesmo sozinho, né? Aí a gente se entendeu, fala, acho que vamos dar mais um voto de confiança, não é? O orgulho fala, eu não sei não, porque você é melhor que eles, né? Aí a humildade fala, não pensa assim. Pensa que nós temos que se juntar, que se unir, que sermos fraternos uns com os outros, né? Então, de vez em quando, a gente não conversa, nem com a humildade, nem com o orgulho. E aí a gente cria cada confusão, cada problema, sabe? Umas coisas assim, que aí você vai lá na frente, olha para trás e pensa, meu Deus do céu, que bobagem. Tantos anos. Vocês já viram casos de pessoas que estão num leito de dor, há anos, às vezes meses, dias, horas, e está numa condição muito desconfortável, muito mesmo. E aí alguém fala assim, olha, ele queria que fosse tal pessoa lá, porque ele precisa se reconciliar com essa pessoa.
Ah, é um filho que brigou há tantos anos. Ah, é o genro, é o cunhado, é alguém que tem que ir lá porque ele não está em paz, ele está aflito, ele está chateado. E a gente pensa, vamos precisar chegar num momento desse, num leito de dor, e ficar com aquela coisa na cabeça da gente, né? Meu Deus do céu, vou embora em guerra, vou sair daqui que nem um soldado que foi pego de surpresa, sabe? Muito melhor. Senta com calma, conversa com humildade, com orgulho, e fala, por que eu não gosto dessa pessoa? O que acontece, né? Será que é coisa dessa vida? Será que é de outra vida? Por que acontece isso comigo? Por que eu não posso ser um pouco mais próximo, mais íntimo, mais fraterno? Por que também, tudo bem, eu posso fazer a minha parte, às vezes a pessoa também não quer, mas eu faço a minha parte, estou próximo, está tudo bem. Uma vez eu ouvi uma coisa muito legal, essas coisas legais normalmente vêm dos cabeça branca, normalmente vem deles. Os cabeça branca soltam umas coisas muito bacanas, né? A experiência é um negócio legal. Aí ele estava falando para mim, o cabeça branca estava falando para mim o seguinte, falou assim, eu telefonei para o outro cabeça branca, que era o amigo dele, que eles estavam brigados, os dois estavam brigados. Eu telefonei para ele e olha o que ele falou para o outro cabeça branca. Ele falou assim, vamos levantar a bandeira da paz? Eu falei, meu Deus do céu, que começo de conversa bom, né? Vamos levantar a bandeira branca? Vamos levantar a bandeira da paz? Sabe assim, a primeira coisa que ele falou com o outro. Antigamente a gente telefonava e ninguém sabia quem era, então a gente atendia o telefone, né? Mas e agora? E hoje? A pessoa liga, você fala, quê? O que esse infeliz que ele está ligando para mim? Tem vergonha na cara não? Pelo que ele aprontou? Não é assim que a gente faz com os nossos... Então a gente vai devagarzinho entendendo. Olha, aqui na casa espírita a gente já tem uma certeza, não dá para escapar, todo mundo é irmão, não dá para escapar dessa verdade, não dá. Não adianta a gente querer achar que, olha Senhor, vamos imaginar, vamos fazer uma audiência com Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor. Será que o Senhor podia colocar o meu genro, por exemplo, do outro lado do buraco negro do universo? Será que dá para fazer um pedido desse para Jesus? Meu Deus do céu. Imagine se é possível isso. Sabe o que ele vai responder para a gente? Você está com dificuldade com ele. Ele já está prontão. Faz o seguinte, você vai ser filho dele. Olha só. Você tem dificuldade com ela? Você vai ser marido dela. Você vai ser esposa dele. Olha, já pensaram? Já ouviram falar que na casa espírita as pessoas apregoam o seguinte, que nós nos unimos de duas formas, ou através do amor, já ouviram essa? Ou através da dor, já pensaram? Já imaginaram a gente ter que conviver com um problema, com uma dificuldade, uma pessoa que você mal resolvida, uma coisa mal resolvida. Já pensaram? Que coisa chata. Já pensaram que coisa chata se chegar do outro lado da vida e você tem uma dívida com fulano lá? Já pensaram uma coisa dessa? E aí veio os espíritos e falaram pra gente assim, reconcilia-te, o Evangelho de Jesus mostra pra gente isso, reconcilia-te sem demora, não fica esperando ir para um leito de hospital para ter que mandar alguém chamar o camarada ir lá para você se reconciliar com ele. Precisa disso. Nós precisamos aprender a viver melhor de uns para com os outros. É difícil, porque afinal de contas a gente nunca erra, não é mesmo? Os outros é que erram, a gente não erra, os outros é que erram, não é? Normalmente é assim, né? Mas a gente precisa encontrar formas de conviver. Agora, na casa espírita, dá para pensar que uma pessoa é próxima da gente assim, por acaso, aleatoriamente? Olha, eu chego a arriscar. Sabe essas coisas de trânsito, essas batidinhas de trânsito, essas coisas de trânsito? Eu tenho a sensação que essas duas pessoas precisavam se encontrar. Eu tenho essa sensação, olha só. Então a gente fica pensando
que não, é meu inimigo, ele me fechou na avenida, aí foi entrar no farol errado, passou no vermelho, fez, aconteceu. Mas se a gente pensar em termos de vida imortal, muitas vezes a gente precisava encontrar aquela pessoa, aquela foi a forma de encontrar com ela. E aí, a gente vai encontrar para reconciliar ou vai encontrar para criar mais problema e mais dificuldade? Como é que nós vamos reencontrar com essa pessoa? Normalmente a gente cria mais dificuldade, mais problema com as pessoas, não é mesmo? Normalmente a gente cria, né? Mas a ideia é a gente começar a usar um pouquinho melhor as informações dos espíritos para a gente. Por que nós estamos aqui? Para criar dificuldades de uns com os outros? Para criar problemas? Eu estou procurando um relógio aqui, não estou achando. É porque eu tinha que ficar ali, né? Calma que já está acabando, viu? Tá bom? Daqui a pouco vocês vão pedir uma caminha aí para dar uma dormidinha, né? Sossegadinho aí, tá? Será que nós precisamos continuar no problema, na dificuldade? Será que nós vamos precisar disso? Meu Deus do céu! Já pensaram se a gente um dia olhar para trás e falar: tive tanto tempo para reconciliar, tanto tempo para botar esse assunto em ordem e não coloquei? Já pensaram? Se não é melhor até com documento para a gente, com papéis, coisas administrativas, é muito melhor a gente resolver o quanto antes do que ficar, sabe, deixando. Escritura da casa, por exemplo, não tem um problema de escritura? Há muitas pessoas, agora não, hoje em dia é mais comum, mas antigamente, a pessoa assinava um papel de pão lá, o outro punha um pedaço do fio do bigode e colava lá, aí morava lá 10, 20, 30, 50, 70, 100 anos. De quem é a casa? A casa é do bisavô que faleceu. Tá bom, mas resolve, tá em ordem? O documento está em ordem? Não tem nada em ordem. O documento do carro, anos e anos e anos sem licenciamento, aí para alguém na rua, mas o senhor está há tantos anos com esse carro irregular, a gente muitas vezes está distraído, não sabe? Se coisas administrativas são de muita importância para a gente, imagine essas coisas espirituais. É por isso que o Emmanuel fala para a gente: unamos-nos, sejamos próximos uns dos outros, façamos o possível para a gente ir, diríamos assim, abrindo o caminho à nossa frente, sabe, abrindo o caminho? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar rodando em círculo. Era para reconciliar, veio e não reconciliou, não é? Vamos voltar àquela história do bloquear. Meu amigo, não é mais bloqueado. Vizinho, Deus que me livre. O síndico do prédio, imagina só, fosse assim, não é? Então, nós viemos aqui, vamos colocar em termos técnicos modernos, né? Viemos aqui para bloquearmos uns aos outros, ou viemos aqui para enfrentarmos e resolvermos essas coisas? Sabe uma coisa que é curiosa? É assim, a gente tem dificuldades com essas pessoas que estão longe do coração da gente. Porque quando é uma pessoa perto do coração, viu o menininho, o nenê chegar e entrar, né? Que é um pedaço do nosso coração, os nossos filhos. Eu tenho 4 netos e estou aí que nem um vovô que anda no ar, né? A gente fica pensando assim: o neto vai lá na sua casa, rasga a certidão de nascimento da avó. Eu falo: filhinho, você rasgou o documento. Mas ele está tão forte porque era plastificado e mesmo assim não conseguiu rasgar, né? A gente nem liga. Ele vai lá e come a planta da avó, assim, sabe? Come assim, quer comer a planta da avó? A avó nem liga, quer dizer, fica bravinha na hora ali, mas daqui a pouco esquece, aí faz um bolo para ele, olha, ainda ganha um bolo ainda, porque comi da planta dela de não sei quantos anos que ela cuida lá. Não é assim? Por que essa pessoa a gente não cria esse vínculo de dificuldade? Porque está próxima do coração, e aí nós vamos chegar em Jesus. Pela dureza dos nossos corações. Porque se um estranho encosta no nosso dedo mindinho no ônibus, a gente vira a mesa de um jeito, vira o ônibus, né? Vira o ônibus, porque a pessoa pisou
no seu mindinho do dedo. E às vezes você está sentadinho lá no sofá, vem seu neto e dá uma canelada em você. Você fala, nossa, como ele tá forte esse bandido. Não, meu Deus do céu. Ai, ai. Aí a gente vai devagarzinho entendendo que os maiores problemas de fraternidade é pela dureza dos nossos corações. Veja só. Ah, tem ódio daquele genro. Esquece o genro, pensa no filho, na filha. Pensa nos filhos, nos netos. Ah, ele talvez tenha sido instrumento. Será que a gente recebe um genro assim que cai de paraquedas? Marido também, será que ele bateu na nossa porta? Não, pode entrar, vem morar aqui, dorme na minha cama. É assim que a gente consegue um marido? É assim, desse jeito? Não tem toda uma preparação, todo um cuidado antes, não tem tudo isso? O encontro, não tem tudo isso? Então nós precisamos... um termo técnico moderno significa coração peludo. Já ouviu falar coração peludo? Já ouviram falar de coração peludo? Coração peludo é isso, né? Então a gente vai lá, para um pouquinho, sentimentos do coraçãozinho peludo. Para um pouquinho e vamos trabalhando o sentimento do coração peludo. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para continuar sendo o que nós sempre fomos. Nós não estamos aqui para continuarmos nos mesmos erros. Então, ao identificarmos uma situação desagradável, difícil, nós estamos aqui para reconciliarmos. Que Deus, nossa, ninguém aguenta mais tanta ladainha, né? Meu Deus do céu. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Vamos terminar com uma poesia, né? Poesia, em casa ninguém aguenta mais, né? Mas também 30 anos, meu Deus do céu, né? Imagine eu há 30 anos atrás. Eu pegava um livro lá e ficava falando que aquilo servia para o fulano, o outro servia para o ciclano, para o beltrano, fazia isso 30 anos atrás. Agora não, né? Agora ninguém nem sabe o que a gente faz, né? Tá todo mundo tudo calmo, tá tudo tranquilo, né? Então vamos falar da caridade, glorificadas, Alta de Souza, Chico Xavier. Caridade, glorificada sejas onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam lírio aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe, gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto. Vejo que a multidão se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, o amor de Deus na inteligência humana. Uma estrela engastada noutra estrela. Então isso é um soneto da Alta de Souza. E melhora, viu gente? Melhora. Naquela caixinha ali tem um soneto da Alta de Souza que tem como título Repara. E ela começa dizendo assim: repara além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que passam vida afora, padecendo aflição e desconforto. O resto dela tá lá naquela caixinha. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, não percam as esperanças. Na próxima oportunidade, pessoas muito capacitadas vão vir aqui para ajudar vocês a pensarem mais, a se desenvolverem mais e aprenderem muito mais. Eu sou assim, na linguagem de motorista de ônibus, sou o calça branca, sabe calça branca? Calça branca é aquele que está começando a dirigir agora, tá certo? Tá bom? Muito obrigado, viu? Muito obrigado.